Olá, está no ar o Jornal do Sul de Minas. Estamos ao vivo agora na parte da manhã, à noite tem a reapresentação. Hoje, terça-feira, dia 19 de março de 2013. Você pode ligar a partir desse momento, 3721-6955, participar enviando perguntas, enfim, as suas opiniões aí a respeito dos mais diversos assuntos que nós vamos tratar nesta edição. E eu dou aqui o nosso bom dia para o professor doutor José Tasca. Bom dia, Zambrano. Bom dia, Carol. Ou doutor professor. Hélio. E professor não tem nada, tem bastante vontade só. Né? Seja bem-vindo novamente. Obrigado. Sempre participando aqui com a gente, esclarecendo a nós e a vocês também aí com as suas dúvidas. Hélio Scalvo, bom dia. Bom dia, Zambrano, bom dia, Carol, bom dia, doutor Tasca. E bom dia a você aí nessa manhã chuvosa em Poços de Caldas, curtindo a TV Poços. E é um prazer muito grande, né? Pela primeira vez vou entrevistar o doutor Tasca, participar da discussão aqui com o doutor Tasca, que ouço muito no rádio, né? Ele é uma pessoa que desde que eu cheguei aqui há 33 anos atrás tem uma ficha de serviços prestados à cidade muito grande, então é um prazer enorme poder estar com o senhor aqui. O prazer é meu. Hélio Tasca é sempre um ótimo papo, você vai ver, um bom dia para você, bom Carol, dia, tudo Fábio. bem? Bem-vindos os nossos convidados. Hélio, contagem regressiva, quantos para 150 programas? Faltam 5 programas, Tá 145. chegando, né? Olha, tá chegando, né? Tá chegando, tem bolo. Vai ter bolo? Vai ter bolinho de Edição novo. especial, né? Só eu vou quebrar o regime e comer o bolinho. Tá certo. Olha aí, um ótimo dia para você. A gente está ao vivo. Como eu disse, é sempre um ótimo papo aqui com o Dr. José Tasca. Aproveite e participe ao vivo no 3721-6955 até às 9. E pelo e-mail, na reprise, às 20h15 após a meia-noite, jornal do sul de Minas, @hotmail.com. Fábio está ali entrando no Facebook para vocês quiserem interagir pela rede social. Ele faz a publicação e você faz a sua pergunta. facebook.com/Jornal do Sul de Minas. Doutor Tasca, em relação ao Conselho Regional de Medicina, o senhor é um dos conselheiros, né? Tô. Atende no estado inteiro, né, em resoluções das mais difíceis, e as suas opiniões são importantes para o Conselho, né, e para nós também, como eu já falei. Agora eu quero saber a respeito de um pronunciamento que houve há um tempo próximo, recentemente, em relação à questão dos transplantes, que alguns médicos foram condenados em primeira instância em Poços de Caldas, segundo as acusações por formação por atos ilícitos médicos, né? O que aconteceu na sua opinião? Bom, eles foram condenados. Não, mas para ser condenados. Bom, eles foram julgados e condenados pelo juiz. Só que este caso em particular não passou pelo Conselho. O Conselho não... O Conselho audita, né? É um auditor de primeira linha, né? Porque nós somos 42 conselheiros do Estado. São 40 eleitos e 2 designados pela Associação Médica, né? E nós somos encarregados de manter a fiscalização e o trabalho médico dentro de normas éticas. E, geralmente, o Ministério Público nos pede a avaliação. E como é uma avaliação isenta e sem corporativismo, nós somos extremamente respeitados pelo nosso trabalho. Só que nesse caso aqui nós não fomos solicitados. Hoje já fomos solicitados depois do julgamento e já está em trâmite no Conselho a avaliação do trabalho desses colegas. A função do Conselho é avaliar se o trabalho deles teve licitude ética. Se teve licitude ética, eles vão responder perante o Conselho e isso vai para nível federal e o federal vai avalizar a nossa decisão ou revogar a nossa decisão. O Conselho Federal tem esse poder. Enfim, agora vai ser avaliado o trabalho desses médicos. Então, toda essa manifestação da classe médica de Poços de Caldas é em função disso, é que não houve, pelo órgão de classe, uma avaliação da atividade médica desses colegas. Doutor, a primeira pergunta, vou fazer duas em uma aqui para poder dar oportunidade para os demais também. Na época, havia uma atuação do CRM aqui em Poços de Caldas? E, após passar mais de uma década, essa, vamos dizer, sindicância, essa investigação que está sendo feita hoje, ela
pode ser perecível pelas informações que acabaram se perdendo? Olha, o interessante é que não tem muita informação desse caso perdido, pelo que eu estou avalizando. Eu não recebi o prontuário, isso foi para o Conselho, e eu não tive acesso ao prontuário integral ainda. Por curiosidade, porque eu não vou participar. Como eu sou daqui, os conselheiros que vão participar dessa avaliação de todo o trâmite são outros, de outra parte do Estado. Mas por curiosidade, para ver como é que está o andamento, qual é a documentação, eu vou ter contato. O contato que eu tive deste caso é que não tem muita falta de documentação. Ainda ontem eu recebi uma notícia extremamente importante. Eu encontrei com o Dr. Álvaro, semana passada, e o Dr. Álvaro estava na cidade e trouxe um documento que, isso foi conversa de terceiros, então não é oficial, que o MG Sul Transplante encontrou e encaminhou para ele, que foi a lista dos receptores dos transplantes, que essa estava perdida. E, na realidade, eu estou sabendo hoje que a lista dos receptores, com todos os indivíduos que foram transplantados e por que não foram transplantados, foi encaminhado e está na mão dos colegas que estão fazendo a sua defesa. Eu acho que importante aí é o seguinte: eu gostaria, antes de ser condenado na justiça ou absolvido na justiça, que o meu órgão de classe dissesse: o TASCA ele agiu dentro de normas éticas, ou o TASCA não agiu dentro de normas éticas e ele infringiu os artigos tais e tais e tais e tais. Por quê? Porque eu vou ter a segurança de estar sendo julgado com isenção. Doutor Tasca, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Nós temos visto aí no Brasil, como um todo, muitos casos rumorosos relacionados com médicos, principalmente na área de cirurgia plástica, enfim, a gente vê todo dia aí alguém morrendo, alguém ficando, de uma certa forma, deformado com algum tipo de cirurgia. E a população, pelo que se vê nos grandes veículos de comunicação, reclama muito do corporativismo. O senhor disse que não existiu nesse caso específico, né? Agora a pergunta que eu quero fazer para o senhor é o seguinte: por que, eu não sei se foi feito, mas pelo que o senhor disse, eu entendi assim, por que não foi feito, independente do julgamento do Ministério Público ou da requisição do Ministério Público junto ao CRM, por que não foi feito um estudo ou uma apuração do caso em paralelo e entregue ao Ministério Público? Então, foi por isso até que eu perguntei se havia uma instalação do CRM aqui. O Conselho só age se tiver denúncia ou ele tiver conhecimento. Esse caso, ele não teve conhecimento e eu orientei os colegas para que eles mandassem para o Conselho essa documentação, para o Conselho ir avaliando. Por uma razão ou outra, eles não mandaram. Mas o Conselho só age assim, quando explode na mídia, quando alguém manda uma carta se identificando, qualquer pessoa, e denunciando. Ou com o Ministério Público, que cada vez mais tem nos solicitado a posição do Conselho em relação a uma série de casos que tem acontecido. Em relação à cirurgia plástica, eu posso te dizer o seguinte: eu não sou cirurgião plástico, mas o que nós temos visto no Conselho é que a especialidade de cirurgia plástica está cada vez mais atuante para inibir a atuação de colega, redundou, né? Mas de inibir a atuação de colegas não qualificados. Quando é que você pode dizer que você é um cirurgião plástico? Quando você tem o seu título de especialista e registrado no Conselho. Até lá, é propaganda enganosa. Então, a primeira coisa que nós temos que saber é, quando o indivíduo for fazer uma cirurgia plástica, se esse indivíduo está registrado no Conselho Regional de Medicina como na especialidade. Porque o dizer que eu sou cirurgião plástico não dá a ele a qualidade de trabalho necessário. Ô, Tassi, como é que obtém essa informação de saber se ele está no Entrando no site do Conselho. No site do Conselho? Todos são registrados? Todos registrados, ligando para a associação médica. O especialista que faz a propaganda. Sim. O indivíduo pode operar, ser um excelente cirurgião plástico, mas ele não pode propagar que ele é cirurgião plástico se ele não tiver o título registrado no Conselho. Então, nós estamos vendo hoje uma avalanche de profissionais, e profissionais
muitas vezes desqualificado naquela especialidade e fazendo propaganda como se eles fossem especialistas. Tasca, deixa eu ver se eu entendi. São pessoas que se formam, não fazem a especialização e trabalham em uma área divulgando um serviço que eles não são especializados a fazer. Seria isso? Isso. Mas aí, doutor Tasca, é que entra a minha dúvida. O senhor não acha que o Conselho deveria agir, procurar controlar esse tipo de coisa, em vez de esperar acontecer o fato? Não tem depois, jeito, não tem jeito. São 48 mil médicos em Belo Horizonte. Nós somos 40 conselheiros. O Conselho trabalha assim dentro de orientação de toda a atividade dele. Ele não consegue sair fiscalizando. É como se fosse o delegado sair na rua caçando coisas irregulares para ele atuar. Não dá. Ele atua mediante denúncia. Então o senhor acha que estão formando médico com defeito ético? Com defeito de formação. Seria isso. E sem formação ética. E sem limite. Porque hoje chega um cliente numa clínica, fala, eu quero fazer uma cirurgia agora, depois outra, às vezes não tem necessidade. E ele vai fazendo, né? Vai fazendo. O que acontece é que o Brasil está indo para um caminho. Nós temos estudos feitos pelo Conselho Federal de Medicina junto ao Conselho Regional de Medicina de São Paulo, que não falta médico no Brasil, falta uma distribuição mais homogênea, porque não tem condições de trabalho. O médico precisa de condições de trabalho e ele não pode depender da política do município. Ele tem que ir para um lugar trabalhar como médico da família, mas ter uma garantia, ter registro em carteira, ter direito a férias, ganhar suficiente para manter a sua família e reciclar. Você sabe que hoje um curso de congressos, isso te custa caro. O que acontece? Acontece que cada hora tem uma política para esse pessoal. Então o que o governo está fazendo? O governo entende o seguinte: se falta médico, é que nós precisamos formar mais médicos. Então ele quer colocar 20 mil médicos que estão aí na Bolívia, pelo menos na América Latina, sem uma qualificação profissional. Ele já testou esses através de provas e viu que realmente a formação desses médicos são péssimas. Agora ele está falando de trazer médico da Espanha e Portugal, sem uma avaliação. Quer dizer, isso é uma tragédia. O que nós precisamos é olhar nossos problemas e falar, olha, nós temos que colocar o médico em tal cidade. O que nós vamos fornecer para ele? O juiz não tem uma carreira, o promotor não tem uma carreira. Olha, faça um concurso público e põe esse médico na carreira. Essa seria... O senhor acha que esse que está se falando aí do médico de Estado, né, que seria as pessoas em universidades públicas, elas teriam todo o custeio do seu estudo pago e, em contrapartida, esse médico deveria prestar serviço para o Estado durante alguns anos, 3 ou 4 anos. O senhor acha que... E aí o Estado decidiria para onde ele iria? O senhor acha que isso pode funcionar? Se ele aceitar o jogo, lógico. Se ele aceitar o contrato, ele vai ter que cumprir o contrato. Então, as coisas podem ser resolvidas de uma forma melhor. O que nós sabemos hoje é que 40% dos médicos que são colocados no mercado, e não são poucos, eles têm acesso à residência médica. Então, eles saem já com capacidade de trabalho em qualquer especialidade, que isso é dado. Porque quem que dá o diploma para o médico? O Ministério da Educação. Se ele diz que o médico é apto, ele dá um diploma, permite que o médico trabalhe, ele está validando a qualidade do médico. Só que as escolas são cada vez piores. Em todas as áreas. Todas as áreas. Então, o profissional está cada vez pior na sua formação. E se aplicar uma prova igual a da OAB para os médicos? Isso é interessante. Bom, existe já São Paulo tentando aplicar no sentido de colher informação. Eu vou lhe fazer uma pergunta. Medicina, ao contrário das outras profissões, é uma profissão extremamente difícil. São 6 anos de curso, 4 anos de residência. Então, veja, 6 anos de curso, uma escola pagando, sei lá, 5, 6, 7 mil reais por mês. Você acha justo, no final dessa escola, no final desse curso, você ter que fazer uma prova para trabalhar? Com tudo que você gastou?
É um estudo de período integral. Isso tem os prós e contras. Mas veja, uma família que se esforça, arruma a bolsa, tem que pagar a bolsa, chega no fim de 6 anos, o filho não consegue residência, porque tem que fazer cursinho hoje para residência. Você imagina fazer cursinho para residência? Porque não tem vaga para todo mundo. É muito puxado. É muito puxado. 60% são excluídos da residência. Aí eles têm que trabalhar. Então eles vão ser médico de família, com a formação deficiente ou não que eles têm. Né? E aí eles têm que continuar estudando para melhorar. Nem todos conseguem melhorar. Uma grande parte vai ficar no mercado e vai perder a oportunidade de se qualificar cada vez mais. Por quê? Pelas obrigações do dia a dia, pelo pagamento, para manter a família, para manter sua bolsa de estudo que ele paga ao longo dos anos. Então, qual a mais eficiente peneira para os médicos que não têm boa ética? Primeiro, para os serviços públicos, carreira. Como tem o magistrado, como tem a promotoria, como tem uma série de profissões. Carreira, você quer entrar no serviço público, trabalhar no serviço público, você tem que ter carreira, para garantia de melhoria. Por exemplo, eu vi acho que o ano passado eu vi um rendimento de um médico do serviço público do Rio de Janeiro, R$ 1.400 de olerite. Fora, aí eles acrescentam algumas coisas do salário, que quando ele é mandado embora ele não tem direito. Então, se criou um desnível tão grande que o piso salarial para o médico brasileiro, hoje, solicitado pelas associações de classe, é em torno de R$ 10.000. E não é aprovado. Eu acho que, viu, Zambrano, eu acho que, de qualquer forma, a melhor saída ainda é se melhorar a educação no país, né? Infelizmente, nós caímos num poço sem fim que gera a necessidade desses exames, né? Como na OAB, por exemplo, a proliferação de universidades desse país de baixa qualidade, formando profissionais de péssima qualidade, gerou a necessidade do exame da ordem, né? Isso também acontece com todas as outras especialidades. O ensino, do modo geral, no Brasil, a qualidade está ruim. Está muito. Nós não crescemos, né, no IDH. Em função da educação. A educação é o nosso. Olha, a medicina é preocupante. Medicina é preocupante pelo alto grau de complexidade. Existe uma medicina mais acessível, mais extremamente difícil e que se exige muito do médico, que é a medicina de urgência. Hoje, os indivíduos que fazem, os colegas que fazem medicinas de urgência, geralmente são os recém-formados, porque não existe uma necessidade de qualificação, nem não existe uma remuneração digna para o profissional. Então nós estamos cada vez mais despreparados para os problemas, os problemas emergenciais desse país. Por isso que eu continuo pensando, ainda não me convenci da eficiência dessas bolsas, bolsa disso, bolsa daquilo outro. Isso me cheira muito clientelismo, né? Porque na realidade facilita a vida da pessoa, realmente tira ela da linha de pobreza, da linha de miséria, assistencialismo que seja, né? E na realidade não dá educação para a pessoa. Não dá educação para a pessoa poder crescer, aliado a esse programa, por exemplo, de uma bolsa, dar um estudo, fazer a pessoa estudar, fazer a pessoa se especializar, buscar uma profissão. Olha, isso sim é não só dar o peixe, é ensinar a pescar também. Eu brinco muito quando eu falo sobre isso, que diz o seguinte: se você quer viajar para o exterior, você vai para a Europa, para os Estados Unidos. Se você quer se tratar no exterior, você vai para os Estados Unidos. Todo mundo vai para os Estados Unidos. Se você vai comprar livro, você compra os livros de autores americanos, que eles são mais atualizados. Se você vai comprar um aparelho médico, de uma forma geral, um estetoscópio, você vai procurar uma marca americana. O melhor sistema social, de medicina social que nós temos, é no Canadá. O investimento é $2.000 por habitante por ano. E na Inglaterra, que desde 1945 está socializada e de uma forma assim que é motivo de extrema admiração. Bom, e nós como vamos importar? Vamos importar da onde? Cuba. Então são coisas que... Só rindo, né? Tá certo. A gente vai continuar e queremos a sua opinião também. Esse é um espaço democrático. Se você tiver uma opinião contrária, pode participar.
3721-6955 é o telefone aqui da TV Poços. Também você pode participar pelo MSN Jornal do Sul de Minas, @hotmail.com, ou ainda pela rede social facebook.com/Jornal do Sul de Minas. Já está lá a publicação, é só você participar. Agora nós vemos a imagem do alto da Serra de São Domingos. Nós temos uma câmera exclusiva localizada nesse ponto com alto chuva. da cidade Com com chuva, né? Raspinho. Tudo bem, mas e começou o frio, né? Começou. Deu uma esfriada aí. Águas ontem, demais fechando o verão aí, também, né? Aliás, em exatamente. tempo, né? Em tempo, já estava. Em tempo, doutor. Nosso já. friozinho já estava sentindo saudade. Estava com saudade do frio, né? Tá bom, a gente vai fazer um breve intervalo, voltamos em instantes. Dicas de economia DEMAI. Olha o desperdício! Toda vez que você deixa a torneira aberta enquanto escova os dentes, gasta em média 3 litros de água. Se você escovar os dentes 4 vezes por dia, o gasto pode chegar a 12 litros. Por isso, mantenha a torneira fechada e só abra quando for enxaguar os dentes. Tá tudo bem? Seja racional. Use água com inteligência. Uma campanha da Prefeitura de Poços e DEMAI. A Rússia está mais perto do que você imagina. Conheça o maior e um dos mais exóticos países do mundo pelo menor preço. De 6 a 19 de maio de 2013, viaje pela beleza indescritível das paisagens russas. Poéticas, generosas, variadas e misteriosas. De cidades históricas, aldeias, mosteiros e florestas que se observam pelas janelas da vida, a bordo de um navio. Faça já a sua reserva na APC Tour, agência de viagens, 35 3722 2277. A Excelência é uma empresa que está há mais de 3 anos no mercado, atendendo Poços e região, e possui 3 vertentes de atuação: consultoria, treinamentos e pesquisa. Somos a única empresa do sul de Minas com profissionais certificados pela Microsoft, e nós temos treinamentos em Office para empresas, que são personalizados, voltados para a melhoria da produtividade. Utilizamos de técnicas quantitativas e qualitativas para desenvolver os seguintes tipos de pesquisa de mercado: viabilidade econômico-financeira, cliente oculto, avaliação da administração municipal, enquetes eleitorais e avaliação de mercado. Você rasteja pela internet ou realmente navega por ela? Desbrave o mundo das redes sociais, e-mails e trabalhos escolares com mais velocidade e qualidade de sinal. Aqui você fica preso pela satisfação e não por um longo contrato. Faça um teste e comprove. Pare de rastejar pela internet. Venha para Auto Center e tenha banda larga de 1 mega por apenas R$ 39,90 por mês. Auto Center, a internet com planos ideais para você e sua empresa. Escuta essa! Pizza Catarino por R$ 23,90. A preferida da cidade, agora em promoção. Escolha entre mussarela e marguerita, por apenas R$ 23,90. Demais pizzas, R$ 29,80. Ligue 3722-4488 e peça a sua. Pizza Catarino. Este programa tem o apoio cultural da Renovias. Só para fazer uma pergunta aqui para o Dr. Tasca, em relação ao assunto primeiro que nós tratamos aqui, questão dos transplantes. Na época que se deu esse fato relacionado aos transplantes que geraram problemas e posteriormente agora a condenação dos médicos, havia uma diferença no protocolo da captação e do próprio transplante. Ou não? Era igual? Eu não. Acho que amanhã vocês vão entrevistar a doutora Francisca. Isso. A doutora Francisca tem todos esses dados em mãos, porque ela é diretora clínica e ela pode falar com muito mais propriedade que eu. O que eu sei é que no início dos transplantes, eu sei através dela, não havia regulamentação que veio em 1997. Então, existia, ao nosso olhar
de hoje e irregularidades daquela época, mas não existia, na realidade, uma regulamentação tão bem feita que veio a partir de 97, que a partir daí eles foram se adaptando. As instruções normativas eram diferentes, Isso, né? eram diferentes, ou não existiam. Ou não existiam. Isso aí ela que vai poder esclarecer melhor para vocês. Doutor Tasca, o senhor, nós sabemos, foi um dos médicos que implantou serviços intensivos aqui na nossa cidade. Como é que está a situação hoje? A Santa Casa, lá o Santa Lúcia, enfim, esses serviços de UTI, esses serviços mais intensivos, como é que estão as equipes, como é que estão as instalações? O senhor acha que nós estamos bem nesse quesito? E tem gente estudando ainda, né? Olha, estamos bem, mas com uma problemática para frente aí extremamente grave. A remuneração do médico intensivista também não é do interesse do governo em qualificar. Esses médicos são extremamente capacitados, geralmente têm 2, 3 especialidades e exigem uma melhora contínua do aprendizado. O ganho está sendo muito pouco. Como eles ficam em áreas isoladas, eles não desenvolvem clínica com o trabalho deles, nada. Eles tratam eminentemente do paciente grave. Então eles deveriam ser remunerados dignamente para que eles pudessem sobreviver. E eles não estão conseguindo. Então hoje nós estamos com uma crise de mão de obra qualificada. Em função do ganho. Para a UTI da Santa Casa, a Santa Casa tem uma UTI muito bem estruturada. Nós somos em 7 médicos básicos que tocamos o serviço, 5 com título de especialista, o que é raro em uma cidade do interior. Nós tínhamos 7. E depois 2 colegas saíram e ficamos 5 médicos titulados em terapia intensiva. É difícil. Poços de Caldas deve ter 8, 9 médicos titulados. 5 e todos formados aqui. Nenhum veio de fora com título de especialista. E para chegar nesse ponto de ser titulado como intensivista, precisa de um conteúdo, né? Conteúdo, precisa de trabalho e conteúdo. No Santa Lúcia, que é uma estrutura mais nova, nós conseguimos fazer a especialidade de cardiologia. Nós temos os estágios de cardiologia e depois do estágio de 2 anos de cardiologia, estamos aproveitando esses médicos para trabalhar no serviço. O que atrai hoje um médico intensivista para vir a Poços de Caldas? A cidade, as condições, o salário? O que o senhor acha que... O senhor falou que tem pouca gente, 8 pessoas, precisaria de quantos mais? E por que o senhor acha que um médico com essa especialização viria para Poços de Caldas? Viria se ele ganhasse bem e conseguisse sustentar a família. Como ele não ganha para sustento da família, ele vai ter que ter 4, 5 empregos, ele não vem. Ele fica em São Paulo, que ele tem uma oportunidade melhor. Nós podemos perder os que estão aqui, o senhor acha que não? Nós estamos perdendo. A partir de ontem eu já perdi uma em função disso. Mas isso é um reflexo da política de saúde local? Não, brasileira. É um principalmente, reflexo mas brasileiro. Minas está pior. Porque São Paulo paga melhor e tem mais opções. O intensivista que só faz terapia intensiva, ele vem para Poços de Caldas, se ele ficar desempregado, ele trabalha com o quê? Ele vai ser médico de família. O mercado é menor, né? O mercado é menor, né? Então ele é muito bem qualificado para exercer o TI. E não está havendo apesar da luta da sociedade, não está havendo uma sensibilização para melhorar o rendimento deles. Existe uma briga enorme, briga no bom sentido, né? Para ter um piso salarial, mas nós não estamos conseguindo. Nós estamos perdendo essa chance. O que seria esse piso salarial? Eu não sei, hoje eu não sei, mas existe uma luta por um piso salarial. Para o intensivista. Eu quero perguntar ainda sobre o Conselho de Medicina, doutor Tasca. Hoje, assim, Poços de Caldas tem um número de quantos médicos atuam na cidade? Quantos são de fora? Existe esse controle de médicos que vêm, se instalam aqui, começam a clinicar? Existe. Quer dizer, todo médico que quiser vir para Poços, ele pode vir. Ele pode trabalhar com o CRM dele original durante 3 meses. Depois ele tem que estar afiliado ao Conselho Regional de Medicina de Minas.
Hoje tem uma quantidade de médico itinerante aqui que a gente não consegue Os de controlar. fora que vêm atendem, Mas os que estão aqui, eles sabem disso, eles são chamados, eles são recadastrados para trabalhar em postos. A última vez que eu levantei, já faz um ano e meio, dois anos, nós éramos nessa região aqui, era 350 médicos em postos e 450 na minha seccional. Hoje deve estar mais. Eu vou levantar essa semana. O doutor Tasca, e esse procedimento que muitas vezes acontece de médicos de outras cidades virem e atenderem uma vez por semana ou em determinada época do ano, é normal? Isso pode acontecer? Não há problema, porque é permitido. Se eles começam a vir rotineiramente, eles vão ter que se cadastrar. Nós chamamos no conselho tudo e conversamos. E há essa fiscalização? Existe essa fiscalização. Nós precisamos saber que existem médicos aqui. Eu tive uma história interessante. Eu tive um médico que trabalhou comigo, quando eu fui fazer o rastreamento, ele já estava há mais de anos sem cadastro de Poços de Caldas. Aí nós insistimos com ele, tivemos que demiti-lo e ele não fez o cadastramento em Minas Gerais. Isso existe, porque ele começa a trabalhar e ele mostra o currículo dele, tem currículo, tudo, só que ele não se adapta às normas que ele tem que se adaptar. Ele vem, por exemplo, do estado de São Paulo, São João. São João dá 40 minutos para cá. A gente tira informações, checa, vê se é mesmo médico. E de repente ele não se registrou, passou desapercebido. Isso é função do diretor técnico e clínico do hospital. Do hospital, da instituição hospitalar. Está todo mundo querendo pegar. Por favor, o senhor comanda o programa. Tem prioridade. É dentro desse assunto? Sim, então continua que eu vou mudar de assunto. Sabe por quê? Porque é o seguinte, Sabrina, me desculpa, mas era só a questão é a seguinte. Eu fui marcar outro dia uma consulta para ortopedia, problema na mão, e eu marquei com 45 dias. Então, por que não deixar não seriam bem-vindos ortopedistas aqui? Quer dizer, mesmo que fossem temporários, não sei, porque é um absurdo eu, com plano de saúde, aguardar 45 dias para ter uma consulta. Imagino quem é dos que vai fazer pelo SUS. Não pode, né? Isso aí às vezes no SUS é mais rápido, hein? Pois é. O que tá... Pois mas isso aí é porque tem poucos hospitais em Poços, poucos serviços. Se o SUS tivesse um serviço de ortopedia, ele conseguiria suprir a demanda, parte dessa demanda. Então está sendo suprido por colegas de Andrada, colegas de fora, mas isso é uma coisa que chama atenção. Agora, quando você vai conversar com um grupo, eles estão dando justificativas para o serviço hospitalar, porque o médico hoje, ele não vive do consultório, ele não consegue viver mais do consultório. Certo. Se ele abre o leque demais, ele não consegue viver nem do serviço hospitalar. E está existindo isso pela baixa remuneração. Eu vou contar uma coisa para vocês, que vocês vão ficar estarrecidos. A tabela de preço de medicamentos do SUS, ele não sobe há 12 anos. Puxa. Então, a estrutura do SUS, ela é uma estrutura que tem que ser preservada, ela foi um ganho para a população brasileira, mas ela tem que ser tratada com o devido respeito que ela merece. Separa a emenda 29? 80% das Santas Casas do Brasil estão quebradas. Exatamente. Então, se as Santas Casas prestam serviço ao SUS, da sua integridade, e elas estão 80% quebradas, significa que a política de saúde para as Santas Casas não serve. O Nordeste, ele vive de hospitais públicos, e o hospital público não quebra, né? Legal. Na volta eu faço as minhas perguntas. A gente vai a um breve intervalo, queremos a sua participação, 3721-6955, ao telefone aqui da TV Poços. Voltamos em instantes. A Clínica Terapêutica Oxford hoje se destaca pela sua eficiência, graças à sua conduta, ética e profissionalismo no cuidado com os pacientes e familiares. A principal missão do Grupo Oxford é promover a transformação e o crescimento pessoal do indivíduo e de sua família, através da mudança de estilo de vida. Tratamento revolucionário com maior índice de recuperação, tratamento voluntário, involuntário e compulsório.
Em breve, tratamento especializado para o sexo feminino. Clínica Terapêutica Oxford. 35 3722 6463. A Fungotac cuida do bem-estar da população carente de Poços e região, oferecendo atendimento gratuito nas áreas de pediatria, odontologia, neurologia e pré-natal. Na creche, mais de 160 crianças têm acesso à educação, 5 refeições, brincadeiras, atividades físicas. Tudo isso só é possível graças à sua doação. Faça parte dessa história você também. A Fungotac é a minha vida. Colabore você também com ela. Venha você fazer parte também dessa causa. Você é muito importante para nós. Doações 3729-6500. Em um dia, meu sorriso foi reconstruído com implantes. Reconquistei minha autoestima. Agora, posso comer e sorrir com segurança. E o melhor, meu tratamento foi realizado sem corte, sem ponto e sem dor. E em apenas um dia. Implar Poços de Caldas. Referência na cirurgia guiada por computador. Sem cortes, sem dor, em um dia. Agende sua consulta. 3722-3465. Dicas de economia DEMAI. Use balde em vez de mangueira. Com um balde, você consegue molhar, ensaboar e enxaguar um carro com no máximo 40 litros de água ou 4 baldes como esse. Já usando mangueira, o gasto chega a ser 5 vezes maior. Pense nisso. Seja racional. Use água com inteligência. Uma campanha da Prefeitura de Poços e DEMAI. Estamos de volta com o Jornal do Sul de Minas, entrevistando o Dr. José Tasca nesta manhã de terça-feira. Doutor, há um tempo atrás a gente falava de UTI e o sinônimo quase que generalizado era infecção. Há um tempo atrás. Como está a situação hoje? Então, infecção... Do controle bacteriológico desses ambientes. Olha, a infecção, ela faz parte da vida de uma terapia intensiva. Ela tem que ficar dentro de padrões aceitáveis. Certo. E de vez em quando escapa do controle. Por quê? O grande problema das infecções, primeiro, é a formação técnica dos profissionais médicos, dos fisioterapeutas, dos técnicos de enfermagem e de enfermagem. Porque o grande problema de infecção em UTI chama-se mão. Porque nós somos um meio de cultura muito interessante e vivemos e evoluímos sendo um meio de cultura. Então nós temos um sistema imunológico que nos defende da quantidade de germe que existe internamente e externamente em nosso organismo. O que acontece é que quando você põe um doente que precisa ser tratado com antibiótico terapia, e muitas vezes antibiótico terapias extremamente potentes, você seleciona as cepas que vão sobreviver naquele paciente. Muitas vezes você começa a selecionar e criar infecções que não são as normais. Quando você não tem, ou quando ou falta, ou quebra de segurança na equipe médica e fisioterapeuta, de todo mundo que trabalha na UTI, você pega o germe de um paciente e transfere para o outro através da sua mão. Okay? Feito isso, você vai lidar na UTI com indivíduos que têm o seu sistema imunológico perfeito, baleado e extremamente agônico. Para cada indivíduo com o seu sistema imunológico mais ou menos deficiente, ele tem uma capacidade de reação melhor ou pior. Então, a infecção em UTI, ela é assim, está presente sempre. O que ela não pode é ser criado dentro da UTI e transmitido dentro da UTI. Por quê? Você tem uma apendicite.
vai operar e a apendicite supurou, deu peritonite, você é um indivíduo infectado. Você vai para a UTI e você tem um padrão de infecção. O outro tem uma pneumonia. O outro teve um acidente, quebrou, fraturou a perna, fratura exposta, tinha terra na fratura. Todos eles são ou infectados ou potencialmente infectados. O que nós não podemos é criar ou propagarmos germes que não são da natureza de estar ali. Então, tem os germes típicos de pacientes que estão vários dias no respirador, tem pacientes que são as características de pneumonia, o indivíduo vomita, aspira e faz uma pneumonia com outro tipo de germe. Então, tem os mais diferentes germes. Agora, dependendo do sistema imunológico dele, ele vai responder de uma forma, ele vai criar um tipo de germe ou não. Então, não depende só da UTI. Depende do organismo, depende da resistência, depende da nutrição, depende do tipo de antibiótico e da quantidade de antibiótico usado. Por exemplo, nós estamos usando veneno na lavoura e cada vez a gente vê pragas mais resistentes a venenos. Mais ou menos acontece isso com os germes que nós convivemos. Por exemplo, você ficou uma semana num hospital, a sua flora não é mais a sua flora que você trouxe da sua casa, é a flora hospitalar. E a flora hospitalar não são germes bonzinhos, são germes ali cultivados e tratados com antibióticos, selecionados. Então ficam os mais resistentes. A Paula, do centro, final do telefone 3434, pergunta, Dr. Tasca, qual foi o primeiro médico com especialidade em UTI aqui em Poços de Caldas? Fui eu. Aliás, eu estou tão velho já. Não, quando eu cheguei aqui, a UTI tinha alguns anos de especialidade, né? E até me perguntava se eu fazia fisioterapia, porque eles não conheciam terapia intensiva. E nós ficamos muitos anos sem ter. Até começamos uma UTI, um embrião, trabalhei sozinho nessa UTI, e aí fui treinando os colegas. Tudo é difícil. Eu falo o seguinte, quando você pega o carro andando, é tudo mais fácil. Mas quando você desbrava... Você então o senhor tem pedigree para falar, né, doutor? O senhor pode estar falando. Doutor Tasca, certamente estão nos assistindo vários amigos telespectadores que, como eu, como Zambrano, assim, estão com sobrepeso, né? E tem certamente muitos que estão como o Zambrano, que está na zona de conforto, como o senhor diz, né? Quer dizer, não quer saber de... Eu, por exemplo, já comecei a fazer uma ginástica, por quê? Exatamente preocupado com isso. O que o senhor diria para esse pessoal que está assim acima do peso, que está na inatividade? O senhor que acompanha esses casos? Vou falar uma frase muito, muito interessante. Um gordinho ativo morre menos que um magro sedentário. Olha que legal. Ativo, fiquei contente. O gordinho ativo, né? O que é o gordinho ativo? É um que se exercita? Olha, pelo menos uma hora de caminhada, três vezes por semana, 40 minutos, 3 vezes por semana, já é uma atividade boa para o coração. Isso é um gordinho emagrecer ativo. Não serve nada, né? Você vê o pessoal andando na João Pinheiro aí, anda todo dia e todo continua gordinho, porque aquilo lá realmente, se você correr 10 quilômetros num dia, você gasta 1000 calorias, em média, corresponde a 100 gramas de gordura. Então você vê a dificuldade de perder peso. Mas nós sabemos que a obesidade, ela tem um componente genético e tem um componente de estilo de vida, né? Precisa ser separado isso, porque são duas coisas diferentes. Os gordinhos não podem ser colocados todos no mesmo balaio. Existe obesidades que o indivíduo é extremamente sadio, ele vai desenvolver ao longo dos anos problemas de articulação, tudo, mas ele tem mais chance de morrer, mas ele é extremamente sadio. E existe um tipo de obesidade que desenvolve o que nós chamamos de síndrome metabólica. Ele é um indivíduo metabolicamente alterado. Ele tem glicemia alterada, ele tem triglicérides alterados, ele tem ácido úrico alterado, ele tem o sistema de coagulação alterada, enfim, ele é um indivíduo que nós chamamos de inflamado. Ele é hipertenso, ele pode se tornar um diabético. Se esse for parar no CTI, certamente vai dar infecção. O obeso já é uma particularidade de pacientes na UTI que a gente tem que ver com olhos diferentes.
Por quê? Ele é muito mais difícil de colocar em respiração, ele é muito mais difícil de cuidados, entendeu? E ele já é um motivo de nós tomarmos todo um tipo de precaução. Zambrano é seu paciente, né, doutor? Olha, todo mundo em potencial pode ser meu paciente, eu espero que não, né? Não, eu quero controle. O Zambrano é daqueles que aparece uma vez por ano, né? Ele não pode se dizer que é meu paciente, né? Sou mais amigo do que paciente. Mas isso é tudo brincadeira, né? Na realidade, nós temos que andar bastante e comer pouco, e essa é a dificuldade. Porque evolucionariamente o ser humano se desenvolveu com essa característica. Doutor Tasca, eu quero agradecer a sua presença mais uma vez aqui no Jornal do Sul de Minas, desejar rápido, né? felicidades. O tempo passa rápido, não deu tempo de colocar nenhuma reportagem. Hoje fomos direto aí só na entrevista, porque o conteúdo é realmente muito importante que o Tasca nos traz, sempre. Obrigado. Obrigado a todos. Felicidades. Obrigado. Precisando da gente, tá mais ótimo. Ué, eu também. Tá bom. Eu vou lá. Hélio, obrigado pela participação. Obrigado, eu que agradeço. Rapidamente aqui, eu sei que a gente está com o tempo estourado, mas eu estou trazendo um grande abraço do Ramiro Chavaz. Tivemos domingo de novo lá, aniversário do filho dele, o Felipe, grande menino, de cirurgião dentista, formado agora, e estavam por lá. Todo mundo assiste o jornal, viu? Então estava lá o Jean Mendes e a Nayara, o doutor Márcio e a Maria Clara, o Floresta e a Carol, Sátiro, o meu filho Rodrigo, minha esposa, enfim, o Rafael Gonçalves, da Franco Imóveis, lá na Rua Brasicov. Todo mundo mandando um abraço, assiste o programa, comentam. Então eu queria mandar um grande abraço a todos, foi um prazer, viu? Tá certo. Fábio, dá agilizado, tempo? Hein? Da gente tempo, ler as vai. manchetes, vamos lá rapidinho, no Jornal da Cidade então. DEMAI inicia troca de 20 mil hidrômetros, está aqui. No Jornal de Postos, mandado de segurança determina a suspensão da audiência pública, audiência que ocorrerá, não sabemos ainda se vai ou não ocorrer amanhã, dia 20, sobre o horto, a respeito do horto florestal. No Folha Popular, mais um estabelecimento é arrombado no centro de Poços, na rua Rio Grande do Sul, aqui no centro, e a vereadora questiona o cumprimento das leis. Vereadora Regina Cioff. Jornal da Mantiqueira, Supremo Tribunal Federal suspende nova regra de distribuição dos royalties. Tá aqui, são as principais manchetes de hoje circulando em Poços e na região. Para você, uma ótima terça-feira. Até amanhã. Problemas sérios que temos aqui atualmente: segurança, cachorro nas ruas e ambulantes, pedintes. Vamos abrir os olhos. Então amanhã estamos de volta com mais uma edição do Jornal do Sul de Minas. Até lá, tchau. www.classificadospoços.com.br, o mais novo conceito de anúncio inteligente pela internet, para você que quer vender, comprar, alugar, doar ou trocar de uma maneira rápida e eficiente. Pessoa física anuncia gratuitamente. Empresas anunciam suas vagas de empregos e divulgam